A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, meus amados, glória a Deus. É motivo de muita alegria de estarmos aqui para podermos meditar em uma palavra do Senhor. Quero te fazer um convite muito especial. Pegue a sua Bíblia, acompanhe junto comigo essa mensagem que o Senhor separou para nós hoje no livro de Salmos, capítulo 111, que vai nos dizer assim: Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembranças às suas maravilhas, piedosa e misericordiosa é o Senhor. Deu mantimento aos que temem. Lembra-se-á sempre o seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. São perfeitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou ao seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o Senhor. E o seu nome é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Salmo 111, né? Ele completo vai nos falar sobre Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Glória a Deus. Mas eu quero te fazer um convite para nós podermos nos aprofundar mais no versículo de número 10, que nos disse assim, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Através desse versículo, né, nós vamos poder falar acerca dos 4 maiores princípios da Bíblia. E quais são esses princípios? O princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho e o princípio do verbo, né? Com base nisso, né, nós vamos compreender o seguinte, que nessa passagem a palavra de Deus fala do temor ao Senhor, como um princípio da sabedoria. O princípio fala do começo e da origem de alguma coisa. Além do princípio da sabedoria, a Bíblia também vai falar de outros importantes princípios, como esses que eu citei para vocês: princípio da criação, princípio da sabedoria, princípio do evangelho, princípio do verbo. E com isso eu quero poder compartilhar com vocês alguns exemplos de cada um desses princípios. Quando a Bíblia vai falar, né, sobre o princípio da criação, vai nos dizer o seguinte: foi o próprio Deus que originou o universo. O universo, ele não surgiu por uma obra do acaso, como tentam explicar os cientistas modernos através da teoria do Big Bang. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. É uma verdade absoluta e precisa ser crida. Em Hebreus 1:10, o escritor sagrado ele vai nos confirmar uma verdade já estabelecida, dizendo o seguinte: Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. Em Isaías 41:4, Deus faz uma pergunta acerca deste princípio. E ele mesmo traz a resposta nos dizendo o seguinte: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E quando nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria, a gente compreende o seguinte: a sabedoria teve o seu princípio e a sua origem na eternidade. Quando nós lemos Provérbios 8:22 ao 30, em Salmos, né, 111:10, o salmista ele vai confirmar uma verdade já repetida em outras partes das Escrituras, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este princípio da sabedoria, do qual a Bíblia fala, e em outros textos, né, paralelos, vai nos falar em Jó 28:28,
Provérbios 9, 10 e entre outros. É o princípio da sabedoria na vida do homem. Em Jeremias 10, 12, o profeta Jeremias, ele escreve o seguinte: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. E aí a gente vai falar também sobre o princípio do evangelho. Em Marcos 1:1, a Bíblia fala do princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa boas novas. E Cristo é o próprio princípio e origem do evangelho, pois a sua vinda a este mundo para salvar o homem foi a melhor notícia que a humanidade recebeu. Lucas 2, 10 e 11. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Romanos 1,16. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 7. E por fim, o princípio do verbo. Em João 1:1, o apóstolo João escreve que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo a quem o apóstolo João se refere aqui é Cristo. Cristo é o próprio verbo que deu origem a todas as coisas. João 1:3. Em Colossenses 1:17, Paulo vai escrever o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Apocalipse 19:13, a Bíblia afirma que ele se chama a Palavra de Deus. E com base, nesses 4 princípios que a gente viu, sendo eles os maiores princípios da Bíblia, a gente toma por conclusão o seguinte: Jesus Cristo é o princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho e o princípio do verbo, que é a palavra de Deus. Ele é o princípio e a origem de todas as coisas. Que incrível poder compreender sobre essa mensagem. Que incrível é compreender que Jesus Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Amém? Que essa palavra, ela possa ter entrado no seu coração, penetrado em você e possa gerar frutos em você e você compreender sobre esses 4 principais princípios que acabamos de mencionar. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, que essa palavra gere frutos, transformações na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.